Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Tô aqui parecendo um roceiro com barba por fazer. Quando eu digo roceiro é porque na roça a gente não preocupa muito com isso, né? Porque não tem que se apresentar a ninguém, né? Nesse caso, eu já cheguei a gravar aqui com barba grande, né? Quem acompanhou aí o Esmola Cripto, eu não preocupava com isso. E com a chegada aí das festas, né? A gente deixa para fazer a barba mais ali próximo, né? Dos eventos, né? Hoje é 23, né? Pré-véspera de Natal. E eu queria trazer para vocês aqui, e eu queria que vocês marcassem essa data. Tudo que eu for falar aqui não é recomendação de compra ou de venda para aqueles que têm satoshis ou até mesmo Bitcoin. E não é tipo dor de cotovelo em relação a porque eu não entrei no Bitcoin. São coisas assim que a gente vai estudando no decorrer dos tempos aí, né? São 4 anos estudando, 4 ou 5 anos estudando muitas coisas. E com isso eu resolvi trazer essa teoria. É uma teoria que eu já tinha e com o caso do Donald Trump está envolvendo aí os Estados Unidos com o Bitcoin, não sei se ele está fazendo política ou se ele está caindo em uma armadilha. E é isso que nós vamos ver aqui junto, tá? Como eu falei, não tenho nada contra o Bitcoin, nunca tive, tá? Sempre falei do Bitcoin, mas pelo fato das teorias que a gente pode criar, tá? Eu, inclusive, só para quem não conhece o canal, eu falo de Cardano, falo de XLM, falava muito de XDC, falei muito de Ethereum no contexto que muitos achavam que era FUD, né? Mas na realidade são verdades que vocês inclusive vão ver hoje aqui também. E falei muito de Bitcoin, né? Assim, até meio chateado porque eu não entrei quando eu contei a minha história no vídeo de 1000 inscritos, né? Foi uma promessa minha lá no Esmola Cripto. Quando completasse 1000 inscritos, eu iria contar a minha história com o Bitcoin. E com isso, uma das partes da história é que em 2014 eu praticamente fui apresentado ao Bitcoin por uma prima minha que ela perguntou, né? A gente tinha um grupo de família e ela perguntou, né? Primo, você que é da área de tecnologia, o que você acha disso aqui? Você acha que é uma boa investir nisso aqui? E aí eu fui pesquisar. Em Brasília tinha uma empresa chamada Kryptonita, um símbolo esverdeado, né? Onde eles faziam propagandas na internet, nas redes sociais, mostrando carrões, casas e dizendo que estava ganhando muito dinheiro. E as pessoas foram fazer investimento, né? Só que fizeram errado. E era uma pirâmide. Quando estourou essa pirâmide, pouco tempo depois ela perguntou. Imagino até que de repente ela tenha participado disso e se arrependeu e viu outra oportunidade e veio me perguntar, né? Para não entrar em outra furada. E na realidade eu fiz ela sair dessa que não era uma furada. E também fiquei, nas minhas pesquisas eu fiquei cético, né? Com relação ao Bitcoin por conta das notícias que tinha na época. Eu falei, pronto, se estão fazendo isso, no Brasil quando começa uma moda, aí envereda, todo mundo quer fazer um lucro em cima das pessoas, né? O Brasil tem esse problema, né, gente? O brasileiro, ele é o único ser humano que ele não ajuda o outro. Desculpa, não é generalizando, tá? Mas o brasileiro, ele é o único que não gosta de ajudar o outro. Ele geralmente distorce as informações para que o outro não vença na vida, atrapalha o outro para subir na vida, ele sobe em cima de um como um trampolim para subir na vida. Isso é fato, já trouxe informações aqui de um vídeo há muito tempo atrás sobre brasileiros lá no exterior, né, nos Estados Unidos, onde
o brasileiro abriu uma lojinha não sei se foi de venda de frutas e verduras, e o outro tinha um mercado, né? 2 brasileiros nos Estados Unidos em 2 esquinas. O grandalhão lá, vendo que o outro estava começando, em vez de apoiar ele, foi e começou a denigrir, né, o brasileiro que estava começando, né, vendendo suas frutas e verduras, e chamou inclusive fiscalização para ele, né, fiscalização inclusive de imigrantes, né, e teve uma pessoa lá dos próprios Estados Unidos que foi lá e ajudou esse brasileiro que estava sendo atacado pelo próprio brasileiro, né, em vez dele estarem se ajudando. Então é por isso que eu comento isso. Às vezes a pessoa vai falar assim, o cara não ajuda, falando que o brasileiro não ajuda ninguém. Rapaz, o brasileiro ele tem um coração muito bom, mas de certa forma é um dos seres humanos no mundo que mais atrapalha a vida do próprio brasileiro. Tá? Em vez dele ajudar, ele faz atrapalhar. Tá? Mas tem muita gente boa, tem muita gente do coração bom, tem mais gente boa do que ruim. É porque a gente às vezes vê tanta coisa e a gente acaba pensando que todo mundo é da mesma forma, né? Eu acho que até fizeram um comentário aqui, eu acho que foi o Helder, um membro aqui do canal, né, que eu fui fazer um comentário parecido com esse, e ele até falou, né, lembrou aqui do canal, né, da minha pessoa, de estar aqui ajudando vocês. Estou aqui, não ganho nada com isso, mas estou aqui para ajudar, né, trazendo informações e algumas opiniões que esclarecem algumas tecnologias para aqueles que ainda não conhecem, né, e vai, né, clareando a mente das pessoas. Mas, seguindo aqui, vamos mostrar aqui, né, que o Bitcoin, para muitos de nós, foi um passado e que não é mais um presente, né? Não tem como a gente comprar Satoshi. Apesar que, se você... Eu até fiz um vídeo anterior, numa live, ou foi uma estreia, eu acho que foi uma estreia. Eu até comentei, se depender do que o Michael Saylor está falando ali, muita gente comentando sobre o Bitcoin chegar a 13 milhões de dólares, vale a pena você investir aí em alguns satoshis, porque às vezes cada satoshi vai estar valendo quase 1 milhão, né, assim, de dólares, não sei. Mas como que o Bitcoin vai chegar a 13 milhões assim, né, gente? Bom, vamos começar aqui com uma informação lá da Isto É, né? Não, perdão, da Exame, né? E aqui diz, quem são os maiores donos de Bitcoin? Conheça os principais detentores da criptomoeda. Vamos avançar aqui e vamos ver. Aqui diz, o Bitcoin criado por Satoshi Nakamoto é limitado a 21 milhões de unidades. Hoje, governos, corretoras, empresas e fundos lideram como os maiores detentores de ativo, né, do ativo. Aí tá aqui, ó, os ETFs de Bitcoin à vista lançados nos Estados Unidos lideram como maiores detentores com 1.104.534 Bitcoin. Só que aqui é fragmentado, tá? Tudo junto com relação às empresas que estão aptas a vender ETFs, né? O equivalente a cerca de 107 bilhões de dólares, superando Satoshi Nakamoto. Só que supera Satoshi Nakamoto aqui em 4 milhões, tá? Apesar que eu não sei como é que esse pessoal sabe que Satoshi Nakamoto tem 1.104, né? 1.100 Bitcoins, sendo que Satoshi fragmentou as carteiras deles. O povo sabe de todas as carteiras de Satoshi? Não sabe. Então, será que Satoshi só tem 1 milhão? Ou será que ele tem mesmo 1 milhão de Bitcoin? Ninguém pode afirmar isso, porque ninguém teve acesso às carteiras de Satoshi Nakamoto, né? Bom, seguindo aqui, ele está dizendo aqui, Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, ainda detém 1.100.000 de unidades armazenadas em sua carteira digital. Esses ativos estão inacessíveis desde seu desaparecimento em 2013. Presta atenção nisso. Desaparecimento dele. Eu li outro dia que foi 2011.
aqui no canal. E aqui está dizendo que 2013. Eu diria ainda 2011. Mas 2011 ainda dá para a gente fazer uma ilação aqui. Presta atenção. Aqui é propaganda. A MicroStrategy empresa de microsservices, né, e de software, tem 423 mil unidades de Bitcoin. Desde 2020 ele utiliza criptomoedas como ativo de reserva para realizar compras regulares. O governo dos Estados Unidos possui 198 mil unidades de Bitcoin acumuladas, principalmente em operações de apreensão de ativos digitais ligados a atividades ilícitas, né? Silk Road, aquelas vendas de droga pela Dark Web lá, né? Deep Web. E o governo da China, achei que isso aqui era uma propaganda, gente, né? Não, a Binance é maior, aqui ó, a Binance, olha só, a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, possui 633 mil unidades de Bitcoin, só ela possui essa quantidade, consolidando sua posição como uma das maiores detentoras institucionais de ativo. Gente, 633 mil, quase, faltando pouco aí para 1 milhão, né? Quase 1 milhão, né? De pouco menos, vamos dizer assim, porque passou de 500 mil aqui, né? 500 mil. E a MicroStrategy possui 423 mil. E aqui os Estados Unidos 198 e a China também 194 mil. O governo chinês possui 194 mil bitcoins obtidos em operações similares às dos Estados Unidos, né? Tomou o bitcoin das pessoas aí, né? Vamos lá. Fechando aqui, vamos para cá. Vocês lembram disso aqui? A história do Bitcoin, parte 10. Isso aqui é um evento, uma série de artigos que teve lá na Criptofácil. O bug de 184 bilhões de Bitcoin, né? Embora o Bitcoin tenha sido concebido praticamente sem falhas, um erro incomum e potencialmente perigoso foi encontrado no bloco 74638. Foi Jeff Garzik, desenvolvedor de Bitcoin Core, quem viu pela primeira vez ao perceber duas saídas de transações bastante estranhas, cujos valores eram um absurdo. Eram de absurdos. 92 bilhões, 233 milhões e lá vai cacetada aqui, né? Cujos valores eram, cada que ele diz aqui, mais de 92 bilhões de Bitcoin, né? Cada. Por quê? Olha só, obviamente isso não foi feito para acontecer. Dentro de uma hora, outro usuário do fórum começou um tópico intitulado Bug Overflow Sérios, né? E aqui aparentemente diz estouro de bug sério, no qual ele implorou: precisamos de uma correção o mais rápido possível. Era 15 de agosto de 2010. Satoshi Nakamoto deixou, pelo menos o que diz aqui, desapareceu em 2013, mas a gente sabe que foi em 2011 quando ele, em 2010, avisou que estaria em outros projetos. Lembra? Outros projetos, Jed McCaleb criando MTGOX. Meu amigo, ainda tem assim uma sombra de Jed McCaleb aí nessa linha do tempo, tá? E com isso, o Bitcoin acabara de encontrar o maior bug até então, algo que poderia ter destruído a então nascente criptomoeda. Bom, vamos em outro aqui. Aqui lá no GitHub, no Reddit também o pessoal comentou isso em 2010 aqui, tá? 184 bilhões. Aqui a mesma coisa no Bitcoin News.com News, né? Onde diz assim, vamos lá. Havia aqui, mesma coisa, a história do Bitcoin parte 10. É porque eles copiaram aqui, então não vou nem ler isso aqui, tá? Tá copiado aqui do Criptofácil. Vamos nesse. Mesma coisa, será?
Não, não é. O dia em que uma pessoa conseguiu criar 184 bilhões de Bitcoin. Gente, na minha teoria, isso aqui foi criado pelo próprio Satoshi, seja lá quem for, para deixar isso escondido. Só que alguém viu. Ele tentou fazer uma coisa muito rápida, mas alguém viu. Eu imagino isso. A oferta de Bitcoin é limitada a 21 milhões, mas nos primeiros dias de vida de criptomoeda, o hacker foi capaz de criar um hacker, hein? 184 bilhões de Bitcoin do nada. Não foi um hacker. Ninguém pode dizer que tenha sido um hacker, não. Aqui lembra que o Bitcoin valia, né? Em 2010, atingiu o pico de 30 centavos de dólar, né? Tão baixo que nessa época aqui, para ele chegar a 30 centavos de dólar, Jed McCaleb tinha lançado a Mt. Gox. Foi lá que começou a melhorar o preço, porque o preço não passava de centavos quando era aquela... deixa eu ver qual é o nome aqui, gente. Eu tenho aqui nas minhas pesquisas aqui. New Liberty Standard. Quando era New Liberty Standard, não passava de centavos, assim, milésimo de centavo, né? E com a Mt. Gox começou a ganhar corpo. 30 centavos, né? Que era tão baixo, na verdade, que em maio daquele ano alguém gastou 10 mil Bitcoin comprando uma pizza, né? Que na época do artigo aqui passou a valer 110 milhões, né? O incidente, em agosto de 2010, o código-fonte do Bitcoin foi explorado por alguém que até hoje permanece anônimo. Anônimo faz menção a Satoshi, né? Ninguém conseguiu declarar o nome de um hacker. Como que declararia o nome de um hacker se qualquer um dos programadores lá poderiam ter mexido no código? Só quem posta atualizações do Bitcoin era o Satoshi na época, tá? Depois é que ele passou a Gavin Andresen, né, que recebeu aí a missão de tocar o Bitcoin como sendo o próprio Satoshi. Mas na realidade, quem atualizava os core era o próprio Satoshi. O bug ocorreu no bloco 74638, como diz aqui, foram 184 bilhões e aqui, ó, com 2 endereços recebendo pouco mais de 92 bilhões de Bitcoin cada. Eu vou explicar o que eu acho disso aqui. Ele salvou isso em 2 carteiras e deixou isso separado. Só que alguém viu e aí correu atrás para poder fazer o fork. Esse fork, gente, era para ter sido feito assim, de uma forma que ninguém notaria, porque o que foi feito aqui foi um fork de software. Tá aqui, ó. O bug foi corrigido muito rapidamente. Demorou apenas 5 horas até um soft fork. Não foi um hard fork. O que é um hard fork, gente? O hard fork é você cria... Tá aqui o Bitcoin. Esse é o Bitcoin. E aqui é houve um erro aqui. Criaram 184 bilhões e colocaram em 2 carteiras legítimas de Bitcoin. E criaram um soft fork. O que é o soft fork? Eles fazem uma alteração, aquilo ali volta. Lembra que a ideia de Satoshi Nakamoto com relação à computação quântica é fazer parar o Bitcoin, criar um novo código pós-quântico e continuar daquele ponto que eles pararam. Eles congelam aquele ponto ali e fazem um soft fork. Continua o próximo bloco, 90.001. Aí, agora o próximo, na linguagem própria para computação quântica, 90.002. E continua a mesma cadeia. Já a questão isso é o soft fork. A questão do hard fork seria o que ocorreu com o Bitcoin Cash. As pessoas viu aquela mudança, aconteceu uma mudança inclusive no protocolo, onde aumentou o tamanho do bloco, e isso teve uma modificação muito drástica no código. Então as pessoas tinham que escolher se quer a cadeia maior ou a nova cadeia menor.
Geralmente, o código do Bitcoin, quando ocorre um fork, ele aponta para que continue a cadeia maior, que aqui já existe há muito tempo, muitos anos, tem vários blocos. Os que têm pequenos blocos é uma outra rede. Não tinha nem a necessidade de fazer um soft fork nesse projeto aqui. E foi isso que ocorreu. Foi o Satoshi Nakamoto que criou o soft fork, tá? Aqui, ó, no fórum Bitcoin Talk, o Jeff Garza, né, um desenvolvedor de Bitcoin, que hoje é CEO da Block. O problema foi denominado overflow, bug e o código para verificação. Aqui no artigo não cita o Satoshi, mas eu já li alguma coisa aonde foi o Satoshi que consertou. Eles acordaram o Satoshi no meio da noite. Satoshi já estava acordado no meio da noite, gente. Não foi ninguém que acordou, né? E aí eles criaram o soft fork, aonde aqueles blocos e aquela carteira que como se diz, nem conseguiram destruir ou bloquear aqueles tokens que eles criaram lá. Não foi bloqueado, gente. A carteira ainda existe, não foi destruída, não foi bloqueada, não foi feito clawback, não foi feito nada. A carteira simplesmente continuou vivendo. Para onde foi essa carteira? Aqui não mostra, né? Aqui só mostra o hash, mas não mostra o endereço da carteira. Por algum motivo, ou por motivos óbvios, não mostra o endereço da carteira nas duas transações aqui, ó, da carteira. Aí a quantidade do valor aqui, a mesma quantidade de valor aqui, e dividida em duas carteiras, ou seja, 184 bilhões. Quem está com essa carteira? Será que é os Estados Unidos? Aí a gente já começa a ver umas coisas acontecendo aqui, né? Vamos pegar esse bloco aqui só para a gente confirmar que existe ainda, né? Tá aqui, ó. E esse bloco ele serve para todos os Proof of Work que existia na época, né? Todo mundo minerando os mesmos blocos, né? Tá aqui, mas a gente só precisa desse, que esse aqui é o que teve o problema. Vamos lá. E aqui tá dizendo, ó. Este bloco foi responsável pelo incidente do estouro de valor, também conhecido como bug de 184 bilhões de Bitcoin. Dizendo aqui que os Bitcoin foram divididos igualmente e enviados essa quantidade para dois endereços. Isso foi possível porque o código usado para verificar a transação antes de incluí-la em um bloco não levou em conta o caso de saída tão grande, né? Tão grandes que transbordavam quando somadas. Uma nova versão do cliente Bitcoin foi publicada 5 horas após a descoberta e continha uma alteração de bifurcação suave nas regras de consenso, tá? Que rejeitavam transações de estouro de valor de saída. Ou seja, essa regra de consenso não tinha essa proteção e ele usou essa proteção a favor, né, de criar as duas carteiras com essa quantidade ali. Bem como qualquer transação que pagasse mais de 21 milhões de Bitcoin em uma saída por qualquer motivo. Aí está aqui, um total de 52 Bitcoin foram enviados no bloco com uma transação média equivalente a 17 Bitcoins. Fulano de tal aqui, que não tem nome, ganhou uma recompensa de 50 Bitcoin. Isso aqui é especificando quem fez as transações lá, né, os blocos e a quem recebeu as recompensas, tá? Engraçado que eles não citam as carteiras. Gente, eles sabem, muitos deles sabem qual é a carteira e ninguém fala nada. Aí, eu não coloquei aqui, mas todo mundo sabe que o FBI, ou foi a CIA, se encontrou com os 4 satoshis, né? Será que não tem nada a ver com essa coisa aqui? Será que os Estados Unidos sabe ou tem mais de 198 mil, né, bitcoins somado a essas carteiras, né? E aí eu digo para vocês, se não houve um hard fork, uma divisão de rede por conta disso, aonde aquela carteira ficaria no passado e no passado assim, continuaria
num bloco novo, que seria uma rede pequena, e aquela rede teria 184 bilhões de Bitcoin, e essa rede continuaria com 21. Não houve isso, gente. Por que eu diria, logicamente, né? Por que eu diria que aqueles 184 bilhões foram extinguidos da rede? Não foi. Porque mudou o protocolo ali. Mudou o protocolo só na questão de continuar os 21 e evitar, igual está dizendo aqui, ó, evitar, ó, começando aqui, ó, uma nova versão do cliente Bitcoin foi publicada 5 horas após a descoberta que continha uma alteração de bifurcação suave nas regras de consenso que rejeitavam transações de estouro e valor de saída, bem como qualquer transação que pagasse mais de 21 milhões de Bitcoin. Ou seja, se tivesse alguma transação que pagasse mais de 21 milhões em uma saída, por qualquer motivo, não era aceito. Só que eles colocaram aqui mais de 21 milhões. Ou seja, se o cara então pagar 21 milhões, ele consegue. Então quer dizer que a probabilidade aqui é de que uma pessoa possa ter 21 milhões de Bitcoin. Ele pode se tornar o dono de tudo. Comprar todo o Bitcoin de uma vez, ou vai juntando, acumulando ali, e as pessoas vão deixando de usar o Bitcoin. E uma pessoa pode fazer uma transação só de 21 milhões. Não é essa a lógica, né, gente? A lógica é que se existem 184 bilhões em alguma carteira, 21 milhões é o limite para que essa carteira possa gastar. Deixar ainda essa brecha, levando em consideração que nós temos 184 bilhões que não foram gastos. E divide 184 bilhões aqui, ó. Pegar uma calculadora, 184 bilhões dividido por 21 milhões. Ele tem direito a 8.761 transações de 21 milhões. O cara pode, com essa carteira, ele pode ir injetando Bitcoin dentro da rede, porque ele não faz aquilo que o XRP faz. Mostrar matematicamente aqui, ó, quantos XRPs tem naquele momento. Matematicamente. Tá queimando aqui. Tem custódia aqui, tem um valor após a queima e o valor único. Seria aqui 21 milhões. Aqui, total disponível, não tem queima, 21 milhões. Não existe queima, 0. Custódia, quanto que ainda falta ser criado, vamos dizer assim, de Bitcoin? Nós temos próximo de 19 milhões. Fornecimento circulante, quanto que falta aqui, né? E fornecimento circulante próximo de 19 milhões. Falta aqui 3 milhões para ser cunhado. Beleza. Isso não é possível ver no Bitcoin. Você tem que confiar na regra. Só que a regra diz aqui, voltando mais uma vez, e está escrito lá no validador, no explorador, que não é... As regras de consenso rejeitavam transações de estouro de valor de saída que pagassem mais de 21 milhões de Bitcoin por qualquer motivo. Bom, é o que eu entendi, tá? Seguindo aqui, nós temos essa notícia. Gigante das criptomoedas Tether investe 4,7 bilhões em rival do YouTube. Não tem nada a ver aqui, né? A Rumble. Ela cunhou Tether para investir na Rumble. Mas não é isso que eu quero. Eu estava pesquisando e deixei isso aí no meio do caminho. Tether é um dos motivos da alta do Bitcoin, diz estudo. Isso em 2021. Só que existe coisas bem antes disso, né? Bitcoin ultrapassou os 20 mil a 30 mil dólares nas últimas 3 semanas daquela época. Um feito obviamente histórico, qual é um dos principais motivadores. Nada mais do que a maior stablecoin Tether. Os traders do mercado estão pedindo emprestado. Não é pegar dinheiro, trocar por Tether
Não, eles pedem emprestado para alavancar o Bitcoin. Quem é que mais pede dinheiro emprestado nesse mundo, gente? A própria MicroStrategy. Só que ela veio com uma conversa, o Michael Saylor veio com uma conversa que eu mostrei aqui para vocês, onde ele diz que agora ele está criando o seu próprio dinheiro. O que é o seu próprio dinheiro? Ele está criando títulos, algo dessa forma, ações, e está trocando por dinheiro e comprando Bitcoin. Só que ali, os traders de mercado estão pedindo emprestado. E você acha que isso mudou? Eu acho que não. Tá? A empresa explica que desde setembro de 2020 houve um aumento na demanda por USDT. Tanto que a quantidade de token em circulação aumentou de cerca de 10 bilhões em agosto, né? Para 20 bilhões em dezembro, naquela época. O número não parou mais de subir. De onde vem a demanda que faz com que a Tether crie continuamente novos tokens? De acordo com a Sentiment, grande parte da demanda é precisamente da negociação com alavancagem em USDT. Ou seja, os traders pegam o ativo emprestado para especular em mercados alavancados de Bitcoin. Isso, gente, aqui notícias, né? Isso, a empresa chama o movimento de pegar emprestado e bombear. Isso foi lá, a notícia é de 2021, tá? Mas isso acontece há muito tempo. Eu estou tentando achar aqui, mas aqui eu acho que, em 2020. Mas a gente tem coisas que vem falando desde 2016, 2017. Olha a participação do volume aqui da USDT em relação às outras criptomoedas. Olha o tamanho da alavancagem. Esse é mais um problema do Bitcoin, né? Eu até diria que não tanto, porque o dinheiro que entrou lá dentro é um dinheiro grátis. Quem tem que provar que esse dinheiro existe ou não existe para suprir esse dinheiro grátis aqui é a Tether. Se ela não fizer, o preço do Bitcoin não vai mudar. É só as pessoas ficarem, ou qualquer criptomoeda, é só as pessoas ficarem nas suas posições. O preço já foi precificado, né? Mesmo com dinheiro grátis emprestado e que talvez não foi necessário pagar para a Tether. Por que eu digo não pagar? Será que a China poderia estar por trás de muitos trades que alavancaram isso? Sim, para inflar o Bitcoin. Qual que seria a intenção de inflar o Bitcoin? Depois trocar por Ethereum. Vocês sabem que a própria China tem muito Ethereum, né? E como que eles iam alavancar o Ethereum, que é a moeda que eles têm em mente mesmo para manter o mercado deles? Porque eles criaram os projetos lá na China, a maioria não, 99,9% é criado baseado em Ethereum na China, tá? Vamos seguir aqui, mais aqui, lá na Cointelegraph. Caso Tether explicado, eu acho que eu deixei marcado aqui embaixo alguma coisa, deixa eu ver. Não deixei. O que vai acontecer com a Tether? Hoje em dia há milhões de tokens Tether sem um valor que o apoie. Esses tokens podem ser usados para comprar outras criptomoedas. Se muitos tokens de USDT forem usados, isso afetará o preço do Bitcoin e altcoins. Poucas conexões com o sistema bancário podem aumentar mais e mais perguntas sobre a atividade da Tether. A investigação sobre o BTC-E também pode resvalar na Tether. Tudo isso levanta mais perguntas do que podemos encontrar resposta. Parece que a empresa realmente precisa fazer um esforço para esclarecer suas atividades. E onde é que está falando aqui a data? Vamos ver aqui. 21 de agosto de 2017, já estava desse jeito. E só em 2020, 2021 que eles começaram a falar das alavancagens dos traders. Quem são esses traders, né, gente? Vamos lá. Seguindo aqui. Mais sobre a Tether. Foi aqui que eu deixei marcado. Não apagou, tá aqui, dúvida. No ano passado, isso aqui é de quando? 2018, No ano passado, o Bitcoin ganhou um grande espaço na mídia, o que provocou um grande aumento na sua demanda. Logo, um aumento de preço é natural. Sacou? Eu já falei disso aqui.
No ano passado, o Bitcoin ganhou um grande espaço na mídia. Isso faz com que as pessoas corram para comprar, o que provocou um grande aumento na sua demanda. Logo, o aumento do preço é natural. Isso é orgânico, visto que o Bitcoin é escasso e não pode ser emitido indefinitivamente. Claro, aqui eles esqueceram, deixaram de contar a verdadeira história dos 184 bilhões, que ninguém tem certeza se a carteira é possível utilizar, né? Eu diria que ainda é possível, porque não houve um hard fork, tá? E aqui diz assim: no entanto, há crença de que um aumento do volume das negociações de Bitcoin e criptomoeda em geral foi também provocado por operações baseadas em Tether. Gente, isso aqui é de 2018. Ou seja, pumps artificiais que foram provocados por um token sem transparência ou qualquer tipo de comprovação, criado lá na China, usando como premissa a Omni, uma camada 2 do Bitcoin, criado na China. A Tether foi cunhada pela primeira vez na Omni, tá? Essa constatação, além de outros fatores, fez com que o mercado desabasse em 2017, até a data de hoje. O fato é que muitas criptomoedas são negociadas no par Bitcoin. Vocês estão entendendo isso, né? Muitas criptomoedas não usam Tether na época, não usava Tether, usava só o par Bitcoin. Por exemplo, o XRP era negociado apenas no par XRP, no par Bitcoin. Não era alavancado com Tether, tá? Aqui, ó. Não tinha como alavancar, só que o XRP, o Bitcoin alavancado pela Tether, valia mais do que era necessário, né? Mais do que organicamente poderia, e poderia comprar muito mais Bitcoin, porque ele estava alavancado, tá? O Bitcoin, por sua vez, é negociado no par Bitcoin USDT, porque o USDT é a moeda do Bitcoin, é a criptomoeda que os chineses criaram no Bitcoin, tá? E a manipulação de criptomoedas, o que impede as exchanges de realizar alavancagem no volume de criptomoeda utilizando a Tether? Eu acho que nada, né? Naquela época, principalmente. Essa foi a pergunta, e até hoje, essa foi a pergunta que o mercado se fez no final do ano passado, com as notícias relatando falta de transparência na companhia de gerenciar a Tether. Muitas pessoas liquidaram suas posições ou saíram fora, o que provocou uma grande queda da cotação desde então, né? Bom, aqui mostra os gráficos, não vou aprofundar em gráfico não. Vamos lá, olha isso aqui. Agora meio que atual, as bolsas de criptomoeda na União Europeia devem remover o USDT da lista até 30 de dezembro. Todo mundo já deve estar sabendo disso, né? Já está proibindo as exchanges utilizar Tether na União Europeia. Tether não é o euro da Tether, não. É o dólar da Tether. Vamos lá. Aqui tem um caso dentro da Gate.io, tá? É o site de uma exchange chinesa, tá? Que diz aqui, Wang Xiang comprou 410 mil Ethereum a $1,20 cada em 2015. Lembra da ICO? Pois é. Aqui também teve, ó, na Open News. Deixa eu ver em que língua que tá isso aqui. Tá em inglês, beleza. O Wang Xiang comprou, é a mesma, só que aqui já dentro de uma mídia. Porque aqui, gente, qualquer pessoa pode copiar uma mídia e colocar aqui dentro. Tanto é que aqui, ó, tá resumo gerado por inteligência artificial. Foi um resumo, né? Mas sem resumo tá aqui. A Pan News relatou em 3 de dezembro, aqui em 2024, ó, que o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, revelou em uma entrevista com o cofundador Wushuo Colin, né, que após o lançamento da cadeia principal do Ethereum em 2015, os fundos da fundação estavam quase esgotados. Wang Xiang comprou 410 mil Ethereums ao preço de 1,2 por moeda.
Isso aqui é o preço que ele diz que eles compraram, mas foi muito menos, tá? Porque a China não ia pagar 1 e 2, sendo que a Novogratz comprou mais barato. Vocês vão ver. Por moeda, totalizando $500 mil. Este investimento pode ter salvado a vida da Fundação Ethereum, diz ele aí. Sobre a diferença culturais entre Bitcoin e Ethereum, Vitalik diz que a comunidade Bitcoin era muito diversa antes de 2014, mas começou a se dividir depois de 2014. Atualmente, a comunidade Bitcoin está mais preocupada com preços, enquanto a comunidade Ethereum está mais focada no desenvolvimento tecnológico e na construção de bens públicos. Aí, vem aqui finalizou, né? Aqui diz que tem um link original, né? Deixa eu ver se ainda tem a notícia, que é lá na China, ó, tá? E isso aqui foi postado na China. Vamos pôr em português aqui. E tá aqui, ó. Eu já trouxe esse site aqui para vocês outra vez, um outro momento. E aonde foi um podcast, né, que o Vitalik trouxe, falou todas essas informações aí, tá? E, ó, relembrando a China, o Wanxiang pode ter salvado a vida da Ethereum. Tem uma memória profunda de Bihu, né? A primeira pergunta é sobre a experiência na China. Você consegue... Foi quando ele passou a ser chamado de Jesus Rito, uma coisa assim. Uma coisa relacionada... É uma comparação esdrúxula, né? E aqui, ó, a primeira vez que vim para a China foi em 2014. Fiquei 3 semanas e fui para Pequim, Xangai, Hangzhou e Shenzhen, respectivamente. Conheci muitas equipes chinesas, muitas bolsas, muitos mineradores e alguns projetos. Lembro que fui a Huobi e na Okcoin, da OKX, isso aqui, né? E vi que essas empresas já eram muito grandes, com mais funcionários do que exchanges como a Coinbase e Kraken. Gente, a China é um exército, tá? A China é um exército. E naquela pretensão de destruir os Estados Unidos, ela criou muitas exchanges. Eu já mostrei aqui a fábrica de exchange do CZ. Aí tá aqui, ó, após o lançamento da cadeia da Ethereum em 2015, a fundação quase não tinha fundos e foi quando a Wanxiang comprou. Tá tudo no site chinês isso aqui, tá, gente? Bom, vamos seguir aqui. Vitalik Buterin vendeu, aqui já é no portal Bitcoin, né? Vitalik Buterin vendeu 500 mil Ethereum para Mike Novogratz por 99 centavos cada. Isso aqui, ó, isso aqui tá em 2020. Deixa eu ver quando que isso aqui... Ó, 2024, mas foi quando aqui? 2015, né? Ó, 2014, 2015. Aqui, ó. Com muitas pessoas no círculo monetário chinês, como Wanxiang e Bu Xi, né? Xinbu não, é Bu Xi. Porque quando você vai pesquisar, às vezes você não encontra o nome, mas é Bu Xi, tá? Eles ainda são uma equipe que mais apoiam o Ethereum na China. Claro, a China adotou a construção da Ethereum desde 2014, 2013, tá? Ouvi dizer que muitas pessoas rejeitaram você naquela época, incluindo algumas pessoas muito famosas agora. Você pode compartilhar sua experiência, blá blá blá, né? Bom, então tá aqui o Wanxiang, envolvimento dele também, né? E aqui diz que a Ethereum vendeu para Mike Novogratz a 99 centavos. Você acha mesmo que a China ia pagar 1,20? 1,20... Rapaz, onde é que foi isso, gente? Aqui, ó. $1,20 por 500 ou por 410 mil Bitcoin, Ethereum. Não ia, gente. Tá aí, ó. E aqui você vê, ó. 99 centavos para Novogratz. Eu não acredito nisso, tá? Aí, bom, seguindo. Esse cowboy tá falando aqui, ó. Acontece que o CCO da Prometeu é um ex-diretor de fiscalização da SEC.
Vocês sabem quem é a Prometeu, né? Prometeu é uma empresa chinesa. Joseph Zhang, chinesa, criada dentro dos Estados Unidos, tá? Está listado como coproprietário da Prometeu. O Joseph Zhang, ex-diretor de fiscalização da SEC. A Wanxiang Blockchain, que financiou o Ethereum antes do lançamento da mainnet e também estava intimamente envolvida com Biden, tem seu presidente Feng Xiao no conselho da Prometeu. A SEC está unida à China em todos os acordos. Está tudo aqui escrito. Depois dá uma pausa aí. Bem, aqui tem uma continuação, né? Onde fala sobre o investimento da compra lá, né? Da China lá com a Prometeu e várias outras. Aqui, ó. A Prometeu, a primeira corretora negociadora de propósito específico aprovada pela SEC para títulos de ativos digitais, fez parceria com uma empresa chamada Network 1 Finance, que está fortemente envolvida na China. Tá? A ligação é muito grande com a China, tá, gente? A Prometeu, SEC, beleza? Aí a gente segue aqui. De olho na valorização do Bitcoin, Bitmain instala 100 mil ASIC na China. 2023. A indústria de mineração, quem é Bitmain? Bitmain é um dos maiores fabricantes de ASIC, tá? Na China. Beleza? Eu fiz uma pesquisa aqui e encontrei. Não é esse aqui não. O maior fabricante de semicondutores da China planeja fabricar ASIC para mineração, que já é em 2020. Essa é de 2023. Quantas vezes a China baniu o Bitcoin? Mais do que zero já é muito, né? Eles dizem aqui que foram mais de 6 vezes, tá, gente? Aí, ó, 2009 foi quando ela baniu a moeda pela primeira vez lá, né? Em 2009, quando foi lançada. Embora o Bitcoin não fosse nada popular, tenha sido criado poucos meses antes dessa intervenção, esta foi a primeira vez que o governo chinês usou o termo moeda virtual e, claro, proibiu o seu uso. 2009. Poderia ser a China que criou o Bitcoin e falou assim, ó, vamos banir logo no início, que é para ninguém pensar que nós somos os criadores dessa moeda. Né? Na verdade, o primeiro banimento da China foi causado por jogos online, cujo tanto seus créditos quanto os itens dentro do jogo eram negociados com a moeda local, o Yuan. Apesar disso, é claro, o Bitcoin já se enquadrava em tal lei. Aí veio 2013, a segunda vez, 2014, a terceira vez, 2017, a quarta vez, mais uma em 2017, a quinta vez, outra em 2017, a sexta vez. Né? Não, só em 2017 foi 6 vezes. 2021, baniu instituições financeiras de pagamento, de empresas de pagamento, 7ª vez. Mais uma, expulsa mineradores, 8ª vez. Eu falei 6, né? 2021 aqui, 9ª vez. Sempre a China banindo Bitcoin. Será que a China não faz isso? Não é para dizer assim, ó, nós somos avessa a Bitcoin. Mas nós criamos o Bitcoin, nós criamos a Tether, alavancamos o Bitcoin. E lembrando para todo mundo que toda compra feita aqui, ó, pela Wanxiang, tá? Toda compra feita pela Wanxiang para ajudar a fundação, eles trocaram Bitcoin por Ethereum, tá? Para vocês que não sabem, trocou, não tinha o par Bitcoin, Ethereum Tether e nem Bitcoin Tether, tinha só Bitcoin Ethereum ou Ethereum Bitcoin, tá? O par, beleza? Bom, onde é que nós estávamos? Aqui, né? Foram mais de 8 vezes, 9 vezes que a China baniu o Bitcoin. Muito estranho, né? Tá. Aí a gente pega e vê esta senhora aqui que tem uma ligação muito forte com o Jed McCaleb, que é a pessoa que eu acho que criou o Bitcoin na realidade, ou tem um dedo muito forte ali, né? Será que Jed McCaleb poderia ter sido um cara que... Olha só, será que Jed McCaleb não poderia ter sido um cara
que trabalhou para a China, criando o Bitcoin, criou toda da mesma forma que a gente vê ali a Prometheus, tendo pessoas dos Estados Unidos trabalhando para Prometheus, sendo co-criador, tendo o seu nome no topo da lista lá de dono da empresa. Será que eles não usaram Jed McCaleb para criar o Bitcoin? E, de certa forma, usaram o Departamento de Justiça, Departamento Financeiro, a SEC, porque tem um monte de gente envolvida lá, traidores da pátria, que simplesmente colocaram, deram a licença para Prometheus, nunca tocaram num dedo do Jed McCaleb. Existe, inclusive, um pedido da SEC na Justiça para que não envolva Jed McCaleb nos processos. Vocês sabem disso, né? Eu estou falando aqui porque nós já passamos tanto por isso e não tem por que eu ficar trazendo tantas informações. Eu tenho que falar aquilo que eu já falei aqui. Tem vídeos aqui. Se você não assistiu, infelizmente, você vai ter que confiar no que eu estou falando. Se não quiser confiar, procure assistir os vídeos do canal. E olha essa mulher que tem uma ligação muito grande com o Jed McCaleb. Ó, curte só. Se a gente tem, assim, um pensamento de que será que foi a NSA mesmo? Será que foi os Estados Unidos que criou o Bitcoin? Será que foi um americano ou um canadense que criou o Bitcoin? Será que foi a China que criou o Bitcoin? Vamos ver o que ela diz aqui, ó. O Bitcoin é a maior distração da maior disrupção. Será que Jed McCaleb pediu para ela falar isso? Ou ela está falando isso porque quer? Ou porque ela está fazendo a política da empresa dela, que é a Stellar Lumens? Que está chegando aos serviços financeiros. Eu acho que a IA é provavelmente a outra grande disrupção nesse contexto. E há tanto barulho em torno de muitas coisas como a FTX e outras. Mas se você reduzir a tecnologia ao seu valor essencial, ela faz 3 coisas. Uma delas é que permite um mecanismo de pagamento. Número 2, ela permite que contratos inteligentes sejam programados no token. E 3, porque é um livro razão geral, ele tem uma fonte de verdade, então quem tiver esse token, todos os direitos desse token são concedidos a essa pessoa. Então, eu vender para o Frank, não preciso passar por um terceiro para fazer isso. O Frank entende e o Frank recebe todos os direitos. Então, o meu exemplo favorito é a Rihanna, que lançou algo logo antes do Super Bowl. E eu sei que ela está apenas testando o mercado com esses 300 NFTs, cada um valendo 0,33%. royalties de uma das suas maiores músicas. Por que ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso porque quando o Spotify toca uma música da Rihanna, ele pode capturar o contrato inteligente, executá-lo e dizer: eu devo royalties aqui. Então, ninguém precisa estar envolvido nisso. E ele pode receber o pagamento fracionado e ir porque o Frank é um grande fã da Rihanna, então vai para a conta dele, ele possui alguns desses e ele foi pago. Bom, quanto ao que ela está explicando aí relacionado a contratos inteligentes, o que interessa mais é ela ter falado isso aqui. O Bitcoin é a maior distração da maior disrupção. Tá? Por que que a CEO da Stellar está falando isso? Né? Bom, aqui ó, ela é da Franklin Templeton. Perdão, gente, eu tô falando que é a CEO da Stellar, me perdoe. É da Franklin Templeton, tá? Não é da Stellar, não. Mas ela tem uma ligação muito grande com Jed McCaleb, porque ela foi a primeira tokenizadora de ativos do Tesouro Americano na Ethereum e na Stellar, tá? Desculpe, me perdoe mesmo, tá, gente? Não é na Stellar. Elas parecem mesmo um pouco com a Danielle Dixon, mas não é, tá? Foi bom eu não ter fechado essa tela para me lembrar, senão eu ia passar de mentiroso aqui. Então a Franklin Templeton, ela é a tokenizadora na Stellar, tá? Bom, mas tem uma ligação com o Jed McCaleb, né? Desculpa aí, não é fazendo propaganda para Stellar, não vou cortar isso aqui, mas vocês estão vendo aí que eu estou me retratando. Vamos lá. Aqui é quando o Trump diz que vai dar alguns bitcoins para a China para poder pagar a dívida lá, né? Será, gente? Será que ele consegue? Vamos ver o que ele tem para mostrar aqui para nós. Vamos aqui.
Talvez. Podemos quitar nossa dívida de... Talvez. Isso é uma dublagem, mas a dublagem vai ao pé da letra, né? Algumas vezes erra, mas aqui tem um talvez. Talvez. Podemos quitar nossa dívida de 35 trilhões entregando um chequinho em cripto. Vamos. A cara de cínico dele. Ele sabe de alguma coisa, gente. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe que talvez o Bitcoin não foi criado nos Estados Unidos. Ele vai deixar mais um pouquinho a corda do Bitcoin para ele tentar enforcar alguém. Se ele acha que não foi criado nos Estados Unidos, eu tenho um resumo aqui mais por final. Já eu vou ler para vocês. Vamos lá. Para eles Bitcoin e pagar nossa dívida de 35 trilhões. Como você quer que isso seja mais proeminente na América? Como isso vai funcionar? Vai funcionar facilmente. Já é proeminente. Está avançando. É muito pouco regulado. Essa é uma das razões pelas quais está avançando. Mas é uma forma diferente de moeda. E isso vai acabar beneficiando o país. Mas se a gente fechar, o Biden está tentando fechar isso. O Biden não tem a inteligência para fechar isso. Você consegue imaginar esse cara te dizendo para fechar algo assim? Ele não tem ideia do que diabos é isso. Mas se a gente não abraçar isso, vai ser abraçado por outras pessoas. Você sabe, já é uma coisa enorme. Você leu onde já é maior do que qualquer empresa no mundo? Se eles não abraçar isso, se eles não fizerem o que ele está dizendo aí, pagar a dívida com isso, outros vão querer fazer. Então eles estão lutando para poder pagar a dívida com o Bitcoin, né? Quer dizer, se você olhar para um mercado maior do que muitos países, é uma coisa muito grande. Se não vamos ser os líderes, temos as pessoas que são os líderes. Eu conheço alguns deles. Eles são muito inteligentes. E se a gente não abraçar isso, outros países vão abraçar. Outros países vão, de qualquer forma. Mas podemos ser os líderes, e é melhor que sejamos os líderes. Bom, já falamos aqui. Quem trouxe isso aqui foi a Cointelegraph, tá? Aqui, voltando um pouquinho ali, né? Aqui o Smoke está falando aqui, ó. A conversa institucional em torno da criptografia no momento, o fim do ciclo de 4 anos. As instituições estão reformulando as narrativas de mercado criptomoeda, afastando-se do ciclo tradicional de 4 anos do Bitcoin, do halving, né? Quem é que fala muito disso aqui, ó? Dia 20 de dezembro foi a Cointelegraph. Lei de reserva do Bitcoin pode encerrar o ciclo de alta e queda de 4 anos das criptomoedas. A lei da reserva de Bitcoin pode quebrar o ciclo de halving. Esse ciclo de 4 anos vai se desenrolar de forma diferente. Vamos entrar no mítico super ciclo. Com a especulação crescendo de que o presidente Donald Trump pode assinar uma ordem executiva declarando uma reserva de Bitcoin no primeiro dia ou passar uma legislação para estabelecer uma reserva durante o seu mandato, muitos se perguntam se essa medida poderia levar a um superciclo. Desde que a senadora Wyoming, Cynthia Lummis, lá do estado de Wyoming, introduziu a lei de reserva de Bitcoin no início desse ano, estados como Texas, Pensilvânia apresentaram propostas semelhantes. Rússia, Tailândia e Alemanha estão, segundo relatos, considerando suas próprias propostas, aumentando ainda mais a pressão. Se os governos estão competindo para garantir seus próprios estoques de Bitcoin, diríamos adeus ao ciclo de alta e queda de 4 anos do preço das criptomoedas que muitos atribuem ao halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin eu já falei aqui que nunca teve nenhum evento que eles fizeram que fosse responsável pela alta do Bitcoin, tá? Bom, levando em consideração só essa questão de que a Rússia, a Tailândia, a Alemanha estão, segundo o relato, considerando sua própria proposta, né, para fazer aí as suas reservas de Bitcoin, sabendo que o Bitcoin não tem utilidade alguma a não ser reserva daquilo que você pagaria por ele, né? Só vale aquilo que você paga. Lembra da propaganda da BlackRock? Aquela pedra que ele bota em cima assim na apresentação vale 5 mil porque você tá disposto a pagar 5 mil por aquela pedra, né? Bitcoin tá em 108 mil porque tem gente que está disposto a pagar 108 mil. BlackRock vai lá e compra o dela.
MicroStrategy comprando a 108 mil. Alavancado de que forma, né? Com os seus títulos, como ela fala, ou com o Tether? Não sei. Se todo mundo fizer isso, alguém vai ganhar muito. Quem é o criador do Bitcoin? É a China ou é os Estados Unidos? Né? Porque ninguém sabe ao certo. Se por um acaso a China domina o Bitcoin, tem aquelas duas carteiras lá de 184 bilhões que pode um dia vir a ser usada aqui, talvez isso permaneça eternamente e alguém tem dinheiro grátis. Quem poderia ter dinheiro grátis? A China teria dinheiro grátis com Ethereum e teria dinheiro grátis com o Bitcoin se ela for a criadora do Bitcoin e teve aquele soft fork lá dos 184 bilhões. Se for os Estados Unidos que tem essa criação do Bitcoin, que a CIA ou foi a FBI conversou com os 4 Satoshi que eles dizem aí, então eles podem ter mais de 198 mil Bitcoins contra os 194 mil da China. Só que a China não tem só 194 mil. Vocês têm que entender que qualquer empresa chinesa é a China. Qualquer empresa chinesa deve satisfação à China. Ela só está no mundo porque a China deixa. Porque a China coloca alguém dentro lá para trabalhar. Então, junta-se mais de 600 mil Bitcoin da Binance, 194 mil da China, que é o declarado pelo governo, e mais não sei quantos mil Bitcoin ou milhões distribuído por várias empresas chinesas ou pessoas chinesas. Você acha mesmo que a China não detém bastante Bitcoin? Se for só 21 milhões. Lembrando que a BlackRock mesmo colocou o termo lá. Pode ser que não seja só 21 milhões, né? Será? E o meu resumo aqui, gente, é o seguinte. Eu vou ler, tá? Vou mudar a tela aqui, porque eu vou ler o que eu resumi ontem. Eu passei a noite pensando nisso, por isso que eu fiz esse vídeo desse tamanho, mas eu vou ler o que eu escrevi ontem. Isso pode dar muito certo para os Estados Unidos, ou pode dar muito certo para a China. Se Trump tem informações privilegiadas que ninguém ou quase ninguém sabe, e sabe que a China não tem nada a ver diretamente na criação do Bitcoin, veremos os Estados Unidos dar a volta por cima. Mas e se ele sabe que a China tem, né? Mas se ele não sabe nada e está fazendo política, ele pode estar colocando os Estados Unidos em maus lençóis. Porque se a China tiver envolvimento na criação do Bitcoin, pode ser que a China esteja no caminho certo para destruir a economia dos Estados Unidos. E como isso aconteceria? Trump usando o Bitcoin para tentar pagar a dívida dos Estados Unidos e de repente a China tendo na manga aqueles 184 bilhões de Bitcoins que foram divididos em 2 carteiras, né, antes do soft fork. Lembre-se, não foi hard fork, onde o Bitcoin original segue seu caminho sem as alterações e o fork sai por outro caminho com as alterações. Mas você lembra que alterações ocorreram? Você lembra disso? Sim, só foi o suprimento de 184 bilhões, ao contrário de 21 milhões. Que a BlackRock, inclusive, deixou aquela pulga atrás da orelha ali dos teóricos, né? Pegando o gancho da BlackRock, quem garante que ao final de 2140 a rede não continue cunhando o Bitcoin? E quem garante que mesmo depois nem precisa de chegar no final dos 2140 para encerrar ali a cunhagem de 21 milhões. Hoje pode estar tendo bitcoins à revelia, navegando por aí e ninguém sabe. Mas é porque as carteiras lá é de 2010. Eles sabem se aquela carteira entrar em ação. Só que tem um porém. O cara pode fazer essa transferência entre carteiras, né, aos poucos. Só que aí ele ia
como é que eu posso dizer, que eles iriam mostrar a carteira que tinha 92 bilhões de Bitcoin. Ou isso pode ser usado a qualquer momento, quando o Trump, por exemplo, ou se a China entrar nessa, o mundo entrar nessa, de repente eles pegar e despejar as duas carteiras de uma vez só, colocar elas em xeque, falar assim, toma aqui, ó, 184 bilhões de Bitcoin para vocês, e diluir todo o mercado de Bitcoin, que vai a zero praticamente, 0,000, porque são 184 bilhões. XRP com 100 bilhões, na realidade 62 em circulação, ele está a 2 dólares e pouco. Você imagina 184 bilhões de Bitcoin sendo mostrado à carteira. Eu tenho 184 bilhões aqui. Isso é um sistema que vocês querem para disrupção? Será que isso não é a distração que a CEO da Franklin Templeton, que eu estava confundindo com a CEO da Stellar, será que esse não é a distração? Será que o Donald Trump sabe dessas histórias? Será que Donald Trump confia mesmo no Bitcoin? Será que Donald Trump confia que o Bitcoin não foi criado pela China? Meu amigo, tem tantas coisas para ser respondida. Coloque nos comentários o que você acha depois de 1 hora e 7 minutos de vídeo aí, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.